Sejam bem-vindos ao canal Corridas pelo Mundo. Vocês estão vendo o meu cenário hoje. Estou aqui no carro porque lá fora tá meio que garoando, meio chovendo. E eu estou aqui na beira-mar de Florianópolis, beira-mar norte. Estou aqui hoje porque a Mila está fazendo o longão dela, longão de 15 quilômetros. Por que ela está fazendo esse longão? Porque ela está num ciclo de meia maratona e também num ciclo de maratona. Então ela tem 3 provas grandes esse ano. Ela tem uma prova agora em maio, no início de maio, dia 4 de maio. Ela tem uma prova em agosto, que são as 2 provas de 21 quilômetros. E ela tem uma prova em novembro de 42 quilômetros. Vai ser a primeira maratona da Mi. E o que eu quero com esse vídeo hoje aqui para vocês? Quero para mostrar para vocês como que funciona um ciclo de meia maratona, como que funciona um ciclo de maratona, tirar as dúvidas de vocês com relação a quantos quilômetros eu preciso fazer durante a semana, quantos quilômetros eu preciso fazer no mês, se tem diferença de um ciclo de meia para um ciclo de maratona e quais que são essas diferenças. Então eu vou tirar todas essas dúvidas de vocês. Fica nesse vídeo até o final. Pode ser que ele se estenda e pode ser que ele seja um vídeo mais curto, mas fica comigo aí que vai valer a pena, principalmente se você tem a intenção de fazer uma meia maratona e mais lá para frente fazer uma maratona. Então, bora comigo. Vamos ver que hoje eu não tenho o meu quadro aqui que poderia ajudar a colocar algumas informações. Então você tem que prestar muita atenção em tudo que eu vou falar aqui. Para muitos que estão começando na corrida, um dos grandes sonhos da maioria dos corredores, às vezes sim, é correr continuamente sem caminhar. Mas na maioria deles, e o que hoje tem acontecido e tem surgido bastante aqui na consultoria, são corredores interessados em fazer uma meia maratona, ou seja, 21 quilômetros. E aí eu pergunto sim, e é uma pergunta que já surgiu para mim, quanto tempo eu preciso de preparação para correr uma meia maratona? E essa pergunta ela não é uma pergunta difícil de responder, ela é uma pergunta muito fácil de responder. Eu preciso saber algumas informações de você que está correndo, de você que vai correr. A primeira informação é o quanto tempo você já está correndo. Eu preciso saber disso, porque eu preciso saber da estrada que você já trilhou. Quantos caminhos você já foi? Quantos quilômetros você já percorreu? Se você vier me falar assim, Lê, a minha maior distância hoje foi 5 quilômetros. Eu não consegui correr mais do que isso. A gente sabe que o caminho para chegar numa maratona são 4 vezes mais do que a tua maior distância. Então tu precisa correr 15 quilômetros a mais do que você já correu. Então é um caminho diferente de quem já chegou e disse para mim assim, Lê, eu já corro 10 quilômetros, já estou há 5, 6 meses treinando, estou há mais do que isso correndo, já consigo correr mais do que 10, mas em uma prova oficial eu só corri até 10, não fiz mais do que isso. É diferente do caminho de quem corre 5 quilômetros. Então, é isso que a gente tem que analisar na hora que você está chegando e perguntando e querendo realizar esse sonho de correr a tua meia maratona. E vamos mais a fundo ainda. A gente está falando de meia maratona, mas vamos lá. E para uma maratona? É a mesma coisa. O que muda vai ser o volume de treinamento e a forma como a gente vai treinar. O volume de treinamento para uma meia maratona é completamente diferente do volume de treinamento para uma maratona. Uma coisa que eu tenho trabalhado bastante com o pessoal da consultoria Corridas pelo Mundo é a questão de criar casca. O que é o criar casca para mim poder correr uma distância longa? É criar resistência física. Isso é a casca. Entendeu? É se tornar resistente a correr durante longos períodos de tempo. Se tu está acostumado a correr 5 km em 30, 35 minutos, 25 minutos numa intensidade mais alta, para correr 21 é completamente diferente. A tua resistência física é diferente. Talvez os teus 5 km que você vá correr, você não vai conseguir manter a mesma intensidade durante os 21 km. Você vai precisar treinar muito para atingir 21 km na mesma intensidade dos 5 km que você faz hoje. Então,
é diferente o treinamento. E aí, vamos pensar mais longe. Ir para os 42 é mais diferente ainda. Imagina, tu está correndo 5 km, precisa correr 8 vezes mais do que você está correndo. É desafiador manter a mesma intensidade durante 42 quilômetros. O treino é diferente, você precisa treinar muito para chegar nesse patamar, para chegar lá e conseguir fazer o que hoje os atletas de elite fazem, que é correr 5 quilômetros num ritmo baixíssimo, baixíssimo, quando eu digo é abaixo de 3 minutos, 2,50, 2,40 e poucos, e correr 42 quilômetros próximo disso. Então é bastante desafiador, sim. Precisa de muito treino, precisa de muito tempo de estrada nisso daí. Mas vamos lá, vamos começar do início. Para quem está começando e quer correr a sua primeira meia maratona, como eu falei no início do vídeo, o professor precisa saber de algumas informações, e uma delas é o quanto tempo você já está treinando. Isso é importante, porque eu preciso saber se você já corre há um bom tempo, digo um bom tempo, é há mais de 6 meses, você já passou por inúmeras estratégias de treino, e isso faz diferença na hora de prescrever o treinamento. Vamos dar um exemplo, treinos de tiro. Quem está começando agora, dificilmente vai fazer treino de tiro, porque o treino de tiro ele é para ser numa intensidade mais elevada. Ele não é para ser numa intensidade baixa, porque é para você mudar completamente o ritmo de corrida que você está fazendo. Então, se você está começando agora, está no teu primeiro mês, segundo mês de corrida, talvez os tiros que você vai fazer, as estratégias de treino que você vai fazer, não vão ser tão intensas quanto daqui 6 meses. Daqui 1 ano, daqui 2 anos você correndo, vai ser completamente diferente. Então essa é a primeira informação que eu preciso saber, quanto tempo de treinamento você tem para você poder realizar aquele teu sonho, para poder te dar um parâmetro assim, ó. Vamos começar então. 5 km, eu estou correndo no máximo 5 km. Para nós chegar nos 21, tu vai precisar de pelo menos 4 a 5, 6 meses de treinamento. Ale, mas o fulano lá disse que em 3 meses eu chego. Perfeito, você pode até chegar. Não tem problema nenhum. Não vou tirar esse teu tapete e te derrubar, dizer que você não consegue chegar em 3 meses. Talvez você consiga sim, mas o desafio vai ser maior. A base que você vai ter nesses 3 meses é diferente de uma base de 6 meses. A casca que você vai criar nesses 3 meses é diferente de uma casca de 6 meses, de uma casca de 9 meses, de uma casca de 1 ano treinando para correr essa corrida, para fazer essa distância. Então analisa bem, tá? Então a partir do momento que a gente já sabe quantos quilômetros você está fazendo, quantos quilômetros é a maior distância que você já percorreu, a gente já tem noção de quanto tempo você precisa para fazer os teus primeiros 21 quilômetros. E dentro desses primeiros 21 quilômetros vai ter as distâncias longas que você vai fazer, certo? A partir dessa informação, precisamos saber uma disponibilidade de tempo para você treinar. Se você consegue treinar 2 vezes por semana, e nessas 2 vezes por semana você consegue fazer 30, 40 minutos, 1 hora de treino, a gente já tem uma noção da distância que você vai realizar dentro desses 30, 40 minutos, 1 hora de treino. O volume, que é a quantidade em quilômetros que você vai fazer para 2 vezes na semana, é diferente se você vai fazer 3 vezes na semana de corrida, se você vai fazer 4 vezes por semana de corrida. Então isso é uma informação muito importante, tem que ser analisado também, tá? Vou dar um exemplo para vocês da minha maratona, quando eu realizei ela, que a minha preparação era de 3 vezes por semana de treinos, mas 2 vezes por semana era no meio da semana de segunda a sexta. E eu não tinha mais do que 40 minutos para treinar. Então o que acontecia? Durante a semana eu fazia distâncias de 6, 7 quilômetros no máximo. No final de semana eu fazia meus longos. Então eu saía de 10, 12, 15, 20 quilômetros. Então é uma preparação diferente, tá? Se você tem 3 vezes na semana pelo menos para treinar, a gente já consegue te preparar de uma forma melhor. Eu já consigo te preparar de uma forma melhor para tu fazer os teus 21 quilômetros, tá?
Então essa é a disponibilidade de tempo, de dia que você tem e de horário também é uma informação importante que precisa ser analisada. Outra coisa, uma pergunta, uma dúvida que surge. Quantos quilômetros eu preciso fazer por semana para mim completar a minha maratona? A ideia é que você esteja, vamos pensar que tu já está treinando, que você faça pelo menos entre 20 e 25 quilômetros por semana para você fazer 21 quilômetros. Essa é a ideia, esse é o planejamento. Então eu não posso estar fazendo menos do que isso, porque se eu não faço isso durante a semana, como que eu vou fazer isso numa corrida? Então é mais ou menos assim, é essa análise que a gente vai fazer, é nessa análise que eu vou fazer na hora de prescrever o treinamento. Se eu estou fazendo 15 km por semana, eu ainda preciso de mais tempo de preparação para que eu consiga chegar lá nos 21, 25, 30 quilômetros por semana. Aí sim, eu vou estar criando casca, vou estar criando resistência física para mim poder fazer os 21 de uma forma mais tranquila e quem sabe mesmo até colocar mais intensidade no treino. Então essa é a ideia, tá? Então são algumas informações que a gente precisa saber. Preciso saber quanto tempo de treino você já tem, qual foi a maior distância que você já percorreu, qual a tua disponibilidade de tempo para fazer esses 21 quilômetros, para fazer os treinamentos, se tu tem 2 vezes por semana disponível, se tu tem 3 vezes por semana disponível. E também a questão do volume semanal. Dependendo do tempo que você tem durante a semana, vai ser distribuído o teu volume semanal de quilômetros durante essa semana aí, certo? Perfeito. Passada essa sequência de informações que eu preciso saber, a gente vai para a prescrição do treinamento. Dentro dessa prescrição do treinamento, você precisa saber de outras informações que são importantíssimas. Isso para um ciclo de meia maratona. A gente está conversando sobre meia maratona por enquanto. Primeira informação é que o físico ele é essencial. Você precisa realmente treinar, precisa ter constância, precisa ter sequência, precisa estar lá dentro do teu campo de batalha. Você precisa estar treinando, você precisa treinar. Isso é essencial, é fundamental. Isso eu estou falando da corrida. Perfeito. Nós sabemos que você precisa correr. A segunda parte, a segunda informação importante que você precisa saber é que você precisa realizar fortalecimento muscular. O que é o fortalecimento muscular, Leandro? Vamos lá. Musculação, crossfit, treinamento funcional, treinamento em casa de exercício de força. Então nós temos 4 modalidades aí que você pode fazer. E você precisa 2 a 3 vezes por semana. Eu não estou te obrigando a fazer, mas eu estou te dizendo que isso é uma necessidade. Porque o teu corpo vai começar a receber impacto. Por mais que você tenha o melhor tênis do mundo, ele vai receber impacto. E esse impacto ele vai acontecer no tornozelo, no joelho, no quadril, na tua coluna. E isso vai sobrecarregar todo o teu corpo. Certo? E isso daí, se a tua musculatura ela não estiver preparada para receber esse impacto que você está dando, que você está gerando com os treinamentos, com a intensidade, com o volume de treino, você não vai conseguir completar tanto o ciclo de meia maratona quanto um ciclo de maratona. Porque o corpo precisa estar forte. E isso a gente ainda está falando da questão física, certo? Então, precisa ter treinamento e precisa ter fortalecimento. Ó, 2 informações importantes que você precisa saber. A terceira informação, e também não é menos importante do que as 2 primeiras, não está em ordem de hierarquia aqui, é que você precisa trabalhar a tua cabeça. Precisa trabalhar lá dentro. Lá dentro. Ah, Lê, mas daí é a questão comportamental. Claro que é questão comportamental. A corrida, irão surgir inúmeros desafios durante a tua corrida. E se você não estiver preparado mentalmente para esses desafios, não é só o corpo que vai te levar. A cabeça ela pode te levar até o final. A questão emocional ela pode te levar até o final da corrida. Principalmente às vezes se você estiver sentindo alguma dor, algum desconforto, a cabeça ela pode te conduzir até o final da corrida.
Então você precisa trabalhar isso, porque ela vai tentar te sabotar numa corrida, vai tentar te sabotar num dia de treino ruim, num dia que está chovendo, tá? Presta atenção no tempo, hoje a Mi está no longão dela e nós já sabia que ia chover lá em Campinas, mas nós não sabia que ia estar chovendo já aqui na ilha. E aí ela chegou aqui, bah, eu vou pegar chuva, vai pegar chuva. E se no dia da prova tiver chuva? Aí lascou tudo. Aí eu nunca treinei na chuva, eu nunca corri na chuva, meus tênis molharam, minha roupa molhou, o óculos estava embaçado. Olha quantas desculpas eu tô colocando e a minha cabeça ela tá me enchendo lá. Para de correr. Você vai se gripar, vai pegar uma gripe por causa da chuva, tá? Olha só. Olha até que ponto a gente chega quando a nossa cabeça ela está fraca. Então, é o terceiro ponto, é a terceira informação que você precisa estar centrado, estar firme no que você está fazendo. Você precisa trabalhar ela. E você vai trabalhar ela, sabe onde? Quando você estiver fora da tua zona de conforto. Você precisa treinar fora da zona de conforto. Não é treinar só no plano. O plano todo mundo treina. Eu quero ver você treinar na subida. Quero ver você treinar na descida. Quero ver você treinar quando tem vento. Quando tem chuva. Quero ver você treinar quando você tem visita em casa. Que você vai dizer para a visita, ó, eu vou lá fazer meu treino e daqui um pouco eu volto. Esses são os desafios que você vai enfrentar. Além dos desafios de pessoas que vão dizer para você, para que você está fazendo isso? Por que você vai acordar 5 horas da manhã para ir treinar? Por que você come isso? Você não precisa disso. Nada a ver correr. É modinha correr. São desafios que você vai enfrentar e você tem que ter a cabeça muito forte para enfrentar eles. Vamos lá, vamos dar continuidade. Então são essas 3 informações fundamentais que você precisa fazer. Precisa ter, saber, refletir e levar para frente. Você quer fazer realmente 21 quilômetros? Quero. Então você precisa saber disso. Você precisa trabalhar isso. E a chuva lá fora está aumentando, tá? Lembra? Eu estou aqui na beira-mar de Floripa. A Mi está fazendo o longão de 15 km dela. Ela compartilhou a localização dela comigo, mas não deu certo a localização. Então eu tenho que às vezes ficar olhando para o lado aqui para saber quando que ela vai vir, para saber se eu vou lá filmar ela ou se eu não vou filmar. Mas eu tô com o guarda-sol no carro, daqui um pouquinho eu vou ali, ele é um guarda-sol grande. Vou instalar ele ali e vou aguardar ela ali também, tá? Mas enquanto isso eu vou ajudando vocês aqui. E agora, vamos falar um pouquinho de ciclo para maratona. Se no ciclo de meia maratona eu preciso fazer em torno de 20 a 25 quilômetros semanalmente, isso daí geraria em torno de 100 quilômetros por mês, é um volume bastante alto. Para quem não está acostumado, o corpo precisa ser muito forte, precisa ter muita resiliência. Vamos pensar num ciclo de maratona que são 42 quilômetros. Quantos quilômetros eu preciso fazer semanalmente para completar os 42 quilômetros? Vamos lá. Da mesma forma que para meia maratona, você precisa de todas aquelas informações. Eu preciso saber quantos quilômetros a pessoa já fez, quantos quilômetros você já fez, qual foi a tua maior distância. Eu preciso saber quanto tempo de treinamento você já tem. É uma informação importante porque são 42 quilômetros, às vezes é de uma cidade até outra, não é uma distância qualquer, não é daqui até o centro, tá? Eu preciso saber a tua disponibilidade de tempo e dia para você treinar. Então são 3 informações já que a gente tem. E sabendo dessas informações aí, eu vou prescrever o treinamento baseado nelas, tá? São 3 informações essenciais. Por que eu preciso saber delas? Porque se você treina 2 vezes por semana, você só tem 2 vezes por semana disponível e você quer fazer uma maratona, você sabe que o volume de treinamento nesses 2 dias vai ser elevado. Agora, se você tem 4 dias disponíveis, a gente consegue equilibrar esse volume de treinamento, que é o que acontece com o meu tipo de treinamento hoje. Eu tenho 3 a 4 dias por semana disponível. Então eu consigo equilibrar a quantidade de quilômetros que eu vou fazer em cada treino. E isso é essencial. Eu não sobrecarrego, somente quando eu vou fazer algum longão. Aí sim, aí vai ter 15, vai ter 20, vai ter 30 quilômetros, que é o que está acontecendo hoje no Desafio das Praias.
Até o final do ano, quando eu for fazer, eu tenho 2 maratonas esse ano para fazer. Tem a de agosto, que é em Capão da Canoa, e tem a de Jurerê em novembro. Até chegar na de agosto para Capão da Canoa, eu vou fazer pelo menos mais 2. Tem agora em maio, junho e julho. Mais 3 desafios das praias. E esses 3 desafios das praias, cada um deles tem mais do que 30 quilômetros. Ou seja, numa corrida só eu vou estar fazendo 30 quilômetros. Mais 2 treinos durante a semana, vamos botar pelo menos mais uns 12 ou 13 quilômetros aí, já dá 43, 44 quilômetros. Ou seja, eu vou criando resistência física, eu vou criando mais casca para completar mais tranquilamente os 42 quilômetros. Para aquela primeira informação, das últimas informações que eu passei para vocês ali do ciclo de meia maratona, precisa treinar, precisa ter constância no treinamento, precisa ir correr. Precisa fazer fortalecimento e precisa trabalhar a cabeça nos 42 quilômetros. Isso é fundamental, porque vai chegar num ponto dos 42 quilômetros, e isso pode perguntar para qualquer corredor de 42 quilômetros aí, vai chegar num ponto da corrida que não é mais físico, é mental, é resiliência. É superar todos aqueles obstáculos que você está enfrentando durante toda a tua corrida. Colocar lá dentro da cabeça, eu vou conseguir, eu sou forte, eu treinei para isso, eu tenho físico para isso, meu corpo está se sentindo muito bem, eu estou muito forte para completar essa corrida e eu vou conseguir completá-la. É ter a cabeça firme e forte para fazer essa corrida. Então, precisa treinar, precisa ter constância, precisa fazer o fortalecimento, que é mais essencial ainda, né? Mais ainda do que dos 21, precisa de muito mais, e precisa ter a cabeça muito forte. Então, são informações fundamentais que você precisa trabalhar para fazer os teus 42 quilômetros também. Quanto tempo de corrida eu preciso, Leandro, para fazer 21 quilômetros e para fazer 42 quilômetros? Essa é uma pergunta. Às vezes a pessoa pergunta assim, Lê, eu estou fazendo X quilômetros, será que eu consigo fazer uma maratona em X tempo? Depende. Se você já está correndo 21 quilômetros, para fazer 42, a gente vai aumentar um pouquinho mais o teu volume de treinamento. Se você estava fazendo entre 7 e 8 quilômetros por treino, num total de 20 a 25 quilômetros por semana, a gente vai chegar a fazer 10, 12, 15 quilômetros por treino, para te chegar a atingir a marca de 40 a 45, talvez até 50 quilômetros por semana. Tá? E eu tô falando isso para vocês pela questão de chegar bem na maratona. Chegar bem nos 21 quilômetros, chegar bem nos 42 quilômetros, não é chegar se arrastando. Tanto para uma prova quanto para outra, a gente precisa de tempo para completar ela. E se você não completar dentro desse tempo, você nem chega a passar no pórtico de chegada. Então é essencial que você chegue preparado para fazer os teus 42 quilômetros, que você não chegue se arrastando nele, não chegue, de certa forma, morrendo nele. Caminhou 20 vezes durante a corrida, não tem problema nenhum, mas você tem um tempo para terminar essa prova. Você não vai fazer 42 quilômetros em 6, 7 horas. Às vezes as provas elas não permitem isso. Você não vai fazer 21 quilômetros em 5 horas, 4 horas. As provas não vão permitir isso, elas têm regulamento. Entendeu? Se você tiver em treinamento, beleza. Mas em prova já tem um tempo determinado para isso. Então precisa chegar bem preparado física e mentalmente para fazer esses 21, para chegar e fazer esses 42 quilômetros. Finalizar esse vídeo aqui, para você que ficou até o final aqui do vídeo, eu sei que ele ficou longo, tem várias partes aí, que eu tive que parar aqui para me olhar, para ver se a Mi estava vindo. Até vou descer ali agora, vou ver se a Mi está chegando, vou botar meu guarda-sol ali. Tá saindo um sol agora, bonito aqui, mas tá chovendo também. Se prepara, tá? Você precisa estar preparado física e mentalmente para fazer 21 km, para fazer 42. E se você está iniciando na corrida e quer realizar esse sonho, não dá um pulo muito grande. Começa nos 5 km. Depois dos 5 km, vai treinando, vamos chegar nos 10. Depois dos 10, vamos partir para os 15 km, não vamos direto para os 21.
É um caminho que a gente tem que trilhar. Não é da noite para o dia que a gente vai conseguir fazer essas distâncias. A gente precisa construir isso daí. E o nosso corpo, ele precisa estar forte para fazer essas distâncias. Então, não seja afobado, não seja imediatista de que eu vou melhorar rapidinho e vou fazer essa corrida. Não. Passa pelo processo, aproveita o processo, constrói ele. Treino difícil, corrida fácil. O processo precisa ser aproveitado. E eu aqui da consultoria Corridas pelo Mundo, estou aqui para ajudar você nesse processo. Estou aqui para te orientar nesse processo. E eu tenho certeza que alinhando teus objetivos e as tuas necessidades com o tempo que você tem para treinar, você vai conseguir realizar esse sonho. Então, compartilha esse vídeo, curte ele e compartilha com quem precisa saber, com quem está sendo imediatista e quer realizar um sonho que às vezes precisa de um pouquinho de mais de tempo. Eu não vou derrubar o teu sonho, eu vou te ajudar a realizar esse sonho. Mas você precisa ter consciência do que você pode nesse momento fazer e do que você não pode. E eu vou estar aqui para te orientar. Então, curte esse vídeo, já me segue aí no YouTube e compartilha com quem precisa saber, com quem vai ser muito útil esse vídeo. E muito obrigado por ter ficado até o final. Então, bora lá, até o próximo vídeo aqui do canal Corridas pelo Mundo.